Boa noite. Falei que ia voltar hoje às 20 horas para conversar um pouquinho com vocês. Começar. Esperar o pessoal. A Mari tá aqui, lá de Portugal. Que agora, acho que você mora em Minas agora, né? Então, eu avisei vocês de manhã que hoje eu ia entrar em torno de umas 20 horas para conversar sobre burnout, né? E eu tive um burnout em dezembro de 2014 e fiquei assim 2 anos em tratamento intensivo para poder me recuperar. E nesses 2 anos eu fiquei afastada do serviço, fiquei de licença saúde, porque a coisa foi muito forte, foi muito grande, né? Quando aconteceu, eu não sabia nem se eu ia voltar a trabalhar. Eu não sabia se eu ia ter condições de voltar a trabalhar. Mas, do evento, eu tive alguma lucidez de buscar ajuda. Eu busquei ajuda psiquiátrica. O meu psiquiatra me encaminhou para uma psicóloga. Então foi feito um trabalho conjunto, bastante intensivo, e a gente foi trabalhando aquela situação. Houve medicação, eu ainda tomo medicação. Então isso foi trabalhado e eu consegui voltar a trabalhar. O burnout foi em dezembro de 2014 e eu consegui voltar a trabalhar em março de 2017. Por conta disso, o policial, quando ele fica de licença, a gente cai na lista de promoção. Então a minha promoção ficou muito atrasada, né? Então por isso eu ainda sou uma delegada de 2ª classe e vai demorar bastante para eu ser promovida, enquanto meus colegas que entraram no mesmo concurso alguns já são até delegados de classe especial. Então eu vou, se der, eu vou chegar uma delegada de 1ª classe, senão não, talvez eu aposente como delegada de 2ª classe. Mas a vitória, ela veio, que eu consegui voltar a trabalhar, me reestruturar e estar tão bem na minha função como era antes do problema. Então, vamos lá. Burnout. O que é o burnout? É um cansaço excessivo, é um estresse crônico, é muito mais do que isso. É um sobrecarregar que a gente não vai percebendo. Então você acumula, acumula problemas, responsabilidades. Às vezes não são nem problemas, mas começa com responsabilidades de filho, de mãe, da família doente. E aí você começa a tentar resolver todos aqueles problemas. Paralelo a isso, tem o trabalho. Todo o trabalho. Você tem concorrência, cobrança, meta para bater. Então você está no trabalho, você tem a meta para bater, você tem a concorrência, você tem os problemas das outras pessoas, que toda hora ela vem com mais um. E você quer dar conta daquilo, porque muitas vezes você se coloca no lugar daquela pessoa e fala, se fosse comigo, se fosse com alguém da minha família, então você fala, não, dá para fazer mais esse pouquinho. Então você não vai percebendo os tijolinhos, os saquinhos de areia que você vai colocando nas suas costas. Aí em casa, vem uma pessoa e pede, organiza isso para mim, faz isso para mim, assume essa responsabilidade disso, daquilo. Você fala, deu. Então você vai colocando também em casa mais um saquinho de areia nas suas costas. E você não vai percebendo, porque aí colocou, passa um tempinho, você acostuma. Então você acha que cabe mais um saquinho de areia. Então você vai se sobrecarregando. E aí começa a aparecer o quê? Dores de cabeça, dores no corpo, dificuldade para dormir, irritação. E aí você começa a tomar remédio para dor de cabeça. Aí o remédio para dor de cabeça, ele mascara a dor no corpo. Às vezes o remédio para dor de cabeça
eu tomava muita Novalgina, que é a dipirona. Esse remédio acaba te relaxando muito, você acaba dormindo, então você acha que melhorou, mas não melhorou. O sono, ele começa a ficar alterado. Então, começa a assim, você vai deitar e não dorme. Vai passando a hora, vai passando a hora, vai passando a hora, e aí amanhece. O seu corpo não descansou. O seu olho, ele não fechou, ele não ficou no escuro. Você não dormiu. A sua cabeça, ela não pôde se recompor para enfrentar o novo dia. E aí, é mais um saquinho de areia nas suas costas. Particularmente para quem trabalha na polícia, os nossos horários são horários muito ruins, porque naquela ocasião eu estava sempre fazendo plantão, eu fiz muito plantão, né? E aí o que acontece? Você trabalha um dia, durante o dia, 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite. Aí você vai embora. No outro dia você entra às 20 horas e vai até às 8 horas da manhã. E aí, uma delegacia que você estava com o quadro completo, isso vamos levar para trás de 2014, estava completo, você conseguiria ficar 3 dias em casa. Mas, no primeiro dia que você chega, é o dia que o seu corpo precisa dormir. No segundo dia, você vai fazer algumas atividades, e no terceiro dia, você já está se preparando para o próximo dia de trabalho. E aí o que acontece? Essa escala é direto, então não é sempre que você vai poder estar com a sua família no sábado, de domingo, no feriado, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. Hoje, as nossas férias, elas são um pouco mais regulares, mas até 2014 era raro a gente conseguir tirar férias. Então era muito complicado. Então, mais cansaço. E aí toda família tem problemas. A minha não era diferente. Minha família tinha grandes problemas e ainda tem alguns problemas. E uma coisa que estava impactando muito a minha vida naquele momento é que minha mãe estava com câncer. A minha mãe teve um câncer primeiro em 2008, um câncer de bexiga, porque ela fumava. E a gente sofreu muito no tratamento dela. Foi muito difícil, foi muito penoso. E isso desgastou demais. Então, sempre que eu podia, eu queria estar com ela, queria cercá-la de todos os cuidados e tudo. Isso também sobrecarregou demais. A minha irmã, assistindo a doença da minha mãe, também começou a ter alguns problemas. E eu achei que eu não tinha problema. Eu achei que eu estava bem. Então, eu fui assumindo responsabilidades dos outros para mim, porque eu achava que eu estava bem, mas eu não estava bem. Só o fato de eu me sobrecarregar com o problema dos outros era um sinal muito grande de que eu não estava bem. Então, graças a Deus, a minha mãe se curou, né, no final de 2008, começo de 2009. Mas ela teve outros problemas depois disso. E fomos vivendo. E aí, cada dia, mais um saquinho de areia nas costas. E aí, você vai ficando mais velha, aquilo pesa demais. Quando chegou em 2014, no começo de 2014, a minha mãe começou a apresentar novamente sinais de que o câncer tinha voltado. Então voltamos a operar, a tratar, e a minha mãe não aceitava, ela não compreendia que ela estava com câncer. Então era muito difícil lidar com aquilo tudo. Ela fazia quimioterapia, ela fazia radioterapia, ela fazia a aplicação de um remédio específico para aquele câncer de bexiga. Ela sabia que as pessoas no entorno dela tinham câncer. Ela não compreendia que ela também tinha. E minha mãe é uma pessoa maravilhosa. E ela começou a ficar cada vez mais fraca. Então, a gente foi se desgastando. E por que a minha mãe ela começou a ter tanto problema de saúde? Porque em 2006, o meu irmão mais velho, ele morreu. Então, a minha mãe era uma mulher até 2006
até o dia 19 de outubro de 2006, a minha mãe era uma mulher. Depois das 10 horas, no dia 19 de outubro de 2006, a minha mãe virou outra mulher. Não era mais a mesma pessoa. Ela sofreu demais. E a gente sofre junto, então você quer aliviar toda aquela dor. E às vezes se sobrecarrega. E não percebe. Eu fui me sobrecarregando e não fui percebendo. O meu irmão, ele teve... A minha família tem problema de obesidade. Então, o meu irmão foi uma criança que teve obesidade. Sofreu muito com isso. Na adolescência, ele conseguiu fazer dieta, então ele emagreceu um pouco. Ficou um rapaz bonito, bem apresentado. Aí ele namorou, casou, teve filhos. Mas, ainda quando criança, ele teve uma doença... Nossa, me escapou o nome agora. Que atacou o fígado dele. Então, quando ele estava com 37, 38 anos, essa doença voltou. Hepatite. Ele teve uma hepatite quando ele era criança, muito forte, muito feroz. E em torno dos 37, 38 anos, essa hepatite voltou de forma fulminante. E ele começou a engordar. Engordar. Disparou. Então a gente buscou ajuda, né, em alguns spas, ele ficou internado, emagreceu um pouco. Mas depois a obesidade é como se fosse um câncer. Então ela volta. Ele engordava. E numa dessas vezes que ele foi para um spa, ele estava em Bauru, que foi em 2006, ele teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. Foi encaminhado para um hospital. Ali ele ficou internado. E depois ele faleceu. Bom, uma tristeza muito grande. Então, lidar com uma mãe que perde um filho é uma coisa do outro mundo. Você não tem o que você possa fazer para compensar, para melhorar aquilo. Bom, sobrecarregando, né? Então, quando começa... O ano de 2013 foi um ano bom para mim. Eu me senti bem, mas é porque eu não estava percebendo o quanto eu estava sobrecarregada. E aí começa 2014. E aí eu comecei a ter alguns problemas que a minha qualidade de vida já vinha alterada há algum tempo. Mas em 2014 ela piora muito. Eu fumava muito. E aí eu parei de fumar. Então quando você para de fumar, você fica mais sensível, mais irritada. Aí as dores de cabeça, por conta do burnout, do processo de burnout, elas aumentaram demais. As dores no corpo aumentaram demais. E pelo fato de parar de fumar, eu tinha... Me fugiu a palavra. A falta daquela substância do cigarro. Me fugiu agora o nome. Da nicotina. A falta da nicotina. Eu sentia muito aquilo. Eu tinha crise de ansiedade por conta da falta da nicotina. Aí a coisa foi aumentando. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Trabalhar é uma coisa que me dá muito prazer. Mas eu não percebi, naquela época, que eu não estava mais em condições de trabalhar. Que eu precisava de mais férias. Que teria sido prudente eu me afastar. Que teria sido prudente eu procurar um apoio de um psiquiatra, de um psicólogo. Tirar férias. Fazer nada. Tem momentos que o ser humano precisa fazer nada. Que é o que a gente chama de ócio. Precisamos fazer nada. Eu não notei isso. Como eu disse, o câncer da minha mãe voltou. Então, o tratamento, as terapias, as cirurgias. E aí chegou dezembro, quando ela fez mais uma cirurgia. E aí no dia 12, salvo engano, 12, agora esse ano completa 10 anos. No dia 12 de
dezembro de 2014. A gente foi até o médico e ele deu uma notícia pra gente muito ruim, que as coisas não estavam dando certo, não estavam funcionando, e que o ideal ali naquele momento era dar conforto, aumentar o conforto dela. Isso é muito chocante, você fica assim, sem chão, sem teto, sem lado. A pessoa que é a sua tábua de salvação, o seu porto seguro, o seu amor eterno, e onde você desde criança, desde bebê, quando precisa de força e segurança, busca, estava muito fragilizada. Eu falei, meu Deus, quem vai dar força agora? A gente, porque não aguentava desse tanto. Aí voltei com ela pra casa, deixei ela em casa e fui comprar as coisas que o médico pediu. Eu sempre trabalhei em São Paulo, mas eu moro em outra cidade. Então, se eu tiver que comprar alguma coisa, se eu tiver que ir em alguma loja, alguma coisa, a minha referência sempre é aquilo que está no turno do serviço, que está aqui perto, e não aonde eu moro. Aí eu falei, eu tenho que buscar isso, mas não dá para ir para São Paulo, porque é uma coisa que tem que ser urgente, é para já. Aí eu lembrei, olha, anos atrás, perto de tal avenida, tem um lugar onde eu posso encontrar isso. Então eu fui para lá. E sabe, assim, por conta do burnout, você fica tão sobrecarregado que você pensa assim, olha, tudo tem que dar certo, nada pode dar errado, eu tenho que fazer as coisas nesse horário, assim, assado, tem que estar assim, porque não cabe mais nenhum problema, não cabe mais nenhum tipo de novidade nesse lugar, porque eu não estou aguentando. E aí eu fui buscar essas coisas. E aí eu me envolvi num acidente de trânsito. Quando eu me toquei do que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, eu matei a pessoa. E eu falei assim, gente, eu acabei de sair do hospital, minha mãe nesse estado, e eu matei uma pessoa. E eu fiquei paralisada, eu fiquei bloqueada dentro do carro. Fiquei bloqueada, eu travei. Ali foi o momento que o meu burnout ele aconteceu. Eu vinha num processo e ali deu o burnout. Porque, como que os médicos definem o evento que se vê o burnout? É como se fosse um copo. E aquele copo ele vai enchendo de água. E aí vai uma gotinha por vez. Uma gotinha por vez, uma gotinha por vez, uma gotinha por vez. Aí chega um momento que o copo tá cheinho. E tá tudo bem, tá cheio, mas tá parado. E aí vem uma gota. Aquela gota é que vai desencadear o burnout. A face mais visível dele. Porque a pessoa trava, se perde, se desconecta da realidade. E aí nessa hora do acidente, veio a gota. A coisa não terminou bem, me traumatizou demais, eu me perdi naquilo, foi muito ruim. E aí quando aquilo terminou, eu fui pra casa, e aí passados uns dias eu comecei a pensar, a lembrar o que tinha acontecido, eu vi que aquilo não era uma coisa natural, não era uma coisa normal, não era uma coisa minha, e que eu precisava de ajuda. Só que era dezembro. Eu estava, sei lá, dia 15, 16 de dezembro. Não tem mais nada funcionando em dezembro, em torno dessas datas. Você não acha um psiquiatra, você não acha um psicólogo, hospitais que possam ter esses profissionais trabalhando. Você não vai achar isso fácil. Então, eu acabei indo num pronto-socorro e o médico me deu um medicamento para dormir, porque eu estava cansada, eu não dormia. Chegou no ponto que estava assim, eram 5 dias e eu não conseguia dormir. 5 dias acordada. Não dormia.
Eu não sabia mais como dormir. Ele me deu um medicamento, eu tomei e não dormi. Um medicamento forte. Eu não dormi. E aí no dia 25 de dezembro, depois do almoço de Natal, eu não aguentei mais. E aí eu fui procurar um hospital especializado em estresse, em problemas de saúde mental. E lá eu conheci o médico com que eu trato até hoje, o Dr. Edgar. E aí ele me ajudou muito. A gente iniciou ali um tratamento. E no primeiro momento ele falou assim, olha, eu vou te passar uma medicação mais forte, você vai tomar. Nesse momento você precisa dormir, você precisa desligar. O seu corpo precisa... Nós temos que tirar essas tomadas e você precisa dormir para poder começar a trabalhar isso tudo. E ele falou que eu ia ter que fazer uma terapia cognitiva comportamental para aprender a lidar com os efeitos do burnout na minha vida. E eu sempre ia ter isso, eu ia ter que começar a aprender a identificar as ameaças, né, que eu poderia ter, que poderiam, de repente, começar a encher o meu copinho de novo e derramar. E aí eu comecei a fazer a terapia com a Isabel, com quem eu faço até hoje. No começo, eu fazia terapia 2 vezes, 3 vezes por semana. A minha memória, ela ficou assim, reduzida demais. Eu não lembrava mais nada, eu não lembrava nem mais como dirigir. Eu esqueci como que dirigia. Senha de banco, essas coisas. Aí ela, na terapia, olha, vamos anotar. Vamos pegar um caderno, fazer uma agenda. Então, é assim, sabe, eles me deram a mão, é como se fosse um bebezinho. E para poder aprender a andar. Eu tive que aprender a dormir. Aprender a dormir. E, gente, hoje se pergunta, o que te dá mais prazer? Eu falo, dormir. Como é bom dormir, como é bom poder deitar. Falar, agora eu vou dormir. Fechar o olho e dormir. Naquela época, às vezes, conversando com um amigo ou outro, por que você tem inveja? Eu tenho inveja de quem dorme. De quem deita, lava na cama, fechava o olho, dormia e roncava. Eu tinha inveja disso. Às vezes eu olhava um bebezinho que tinha na nossa família e ele mamava e deitava e dormia. E eu olhava aquele bebezinho, eu tinha inveja do bebezinho. Eu falava, como dorme gostoso. Deitou, pôs a cabecinha lá e dormiu. Então eu tive que fazer exercícios para aprender a dormir, né? Desenvolver uma rotina para aprender a dormir. Então hoje, se for de dia, sábado, domingo, feriado, eu falo, o que você vai fazer? O que você quer fazer de diferente? Eu quero ir dormir. Então eu faço aquela rotina que eu treinei para fazer, que fui aprendendo, e eu consigo dormir em qualquer lugar. Eu posso estar num jogo, um barulho do mundo. Se eu fizer aqueles exercícios, eu vou dormir. Então, às vezes, por conta do trabalho, que de vez em quando a gente faz plantões, eu fico acordada. E às vezes eu fico até mais tarde, às vezes eu até dobro um pouquinho aqui para mexer nos inquéritos. Mas aí eu chego em casa e falo, eu vou dormir. E eu durmo. Então, dormir é o diferencial entre você ter uma saúde boa ou uma saúde ruim. Óbvio, depois vem a alimentação, mas tudo passa pelo sono. E o nosso corpo, ele trabalha com um ciclo que chama ciclo circadiano. O que é isso? É o claro e o escuro. Ele entende que quando está claro, você tem que estar em atividade. E quando está escuro, ele produz hormônios de sono. Por isso que a gente tem que ter o nosso quarto. Você vai dormir, o quarto está escuro. Então você usa cortinas blackout. Porque se você estiver no escuro, você engana seu corpo e ele vai achar a hora de dormir. Então ele começa a produzir uma espécie de um hormônio que vai te ajudar no sono. Então, isso foi crescendo. Esse tratamento foi evoluindo.
no começo, sabe, durante várias etapas desse tratamento, os medicamentos foram sendo trocados, porque às vezes não acertava o medicamento. No começo funcionava, depois não dava mais certo. E isso então causa em você uma crise, um estado de ansiedade generalizada. Fala, não vou melhorar, não sei. Então tem que tratar tudo isso. E aí o que aconteceu? A saúde da minha mãe, ela foi piorando, né? E eu não estava, como eu achava, forte como estava antes, para poder auxiliar no todo. O ano de 2015, eu não vi passar. Eu não sei o que foi o ano de 2015. Eu fico pensando, o que tem? O que aconteceu no ano de 2015 no mundo? De ter ido no jornal e tal, mas eu não lembro de ter vivenciado, de ter visto uma notícia, nada, eu não sei de onde, como o ano de 2015 aconteceu. Eu não vi o ano de 2015, não vi. No começo de 2016, a coisa já está mais evoluída, está melhor, mas eu ainda não consegui voltar a trabalhar. E o estado da minha mãe, como eu falei, agravou demais. Aí em julho ela é internada e no comecinho de agosto ela morre. E ainda bem que naquela época eu estava amparada já por psicólogo, por médico, de poder passar por isso. Não é uma coisa fácil de passar. Então, depois de um tempo, o meu médico e minha psicóloga falou, olha, nós temos que começar a ver como que vai fazer a sua volta para o trabalho. Se você vai voltar a trabalhar, se você vai buscar uma aposentadoria. E quando o problema aconteceu, eu tô com 52, estava com 42 anos. Hoje eu tenho 31 anos de trabalho, naquela época eu tinha 21. Se eu me aposentasse, naquele momento, eu não ia ter a minha aposentadoria integral. O meu salário ia reduzir muito. Nós já não ganhamos bem. Aposentar sem estar com tempo integral é muito ruim, é muito complicado. Aí eu falei, se eu me aposento agora, como que eu vou viver daqui a uns anos? Como que eu vou me sustentar? Vou pagar um plano de saúde? Vou fazer o quê? Então, vamos lá. Qual é o caminho? É voltar a trabalhar e terminar o tempo. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber ler os meus processos, os meus inquéritos? Será que eu vou ter coragem de enfrentar as pessoas? De enfrentar os meus colegas de trabalho? Caramba, eu tive um burnout, foi uma coisa feia. Foi uma coisa pública. Você fica com vergonha. Aí você fala, como que eu vou presidir um interrogatório? Como eu vou ouvir uma pessoa? Como eu vou atender um advogado? E se ele souber do problema que eu tive? Como que vai ser isso? E se ele jogar na minha cara? E se ele falar que eu não tenho capacidade para fazer A, B ou C por conta disso? Então, durante todo o tempo do meu tratamento, eu fui trabalhando essas hipóteses para a hora que isso acontecesse. E aconteceu várias vezes. Eu estava forte. Eu até fiquei triste quando essas coisas aconteceram. Mas eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu estava preparada para reagir daquilo. Mas é difícil voltar a trabalhar. O preconceito é muito grande. Você tem um problema de saúde mental, trabalhando na polícia, é muito complicado.
Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam ter certeza que você está melhor, que você está bem. E eu precisei demonstrar que está. Então, se passa por preconceito. Algumas pessoas te recebem bem, outras não. Outras agem de forma preconceituosa mesmo, de forma ostensiva, com assédio moral muito forte. Mas, desse apoio que eu tive durante 2 anos e tanto, uma psicóloga, e da terapia cognitivo-comportamental, eu aprendi a me analisar, a me entender, a me escutar, antes que um sentimento pudesse desencadear uma reação ruim em mim. Então, desde janeiro de 2015, quando comecei a minha terapia, eu fui ensinada a identificar a emoção. Aconteceu alguma coisa que vai te provocar uma emoção. E essa emoção, ela vai influenciar num comportamento. Então, se eu tiver uma emoção que me traga felicidade, eu vou ter um comportamento legal. Se tiver uma emoção que me traga tristeza, eu vou ter um comportamento triste, ruim, esquivo. Se me for provocada uma emoção que me cause raiva, eu posso ter um comportamento disruptivo. Então, como controlar isso? Então, tive que começar a ouvir, a me perceber a emoção, para poder até programar o comportamento. Porque no começo do tratamento eu não controlava o comportamento. E aí, para controlar o comportamento. E o mais legal disso tudo é que aí você vai estudando. Você vai estudar. Quando eu fiz magistério, eu já tinha tido uma boa noção de psicologia. Mas na terapia cognitivo-comportamental, você começa a estudar muito, porque você precisa aprender a se perceber. Então eu estudei muito, eu li muita coisa, eu vi muita coisa sobre comportamento, sobre behaviorismo, sobre emoções, sobre... Eu tinha que me perceber. E aí, de tanto fazer comigo, eu comecei a perceber com mais facilidade também essas emoções nas pessoas à minha volta. Então, ficou muito mais fácil para ler as pessoas no meu entorno. Então, quando eu volto a trabalhar, e nesses 2 anos e pouco eu vivi muito sozinha e com a minha família ali perto. Então, era um núcleo de pessoas muito pequeno. Quando eu volto a trabalhar, então eu vou lidar com novos chefes, com novos funcionários, com novas pessoas que você está atendendo. E aí a pessoa entrava aqui, sentava e ia me contar uma história. Então, eu estava lendo a pessoa. A pessoa estava falando e às vezes o que ela falava era compatível com a emoção que ela demonstrava em rosto, em mão, em resto de corpo. Muitas vezes a pessoa vinha, estava contando uma história e a fala dela não era compatível com o resto dos sinais que ela estava apresentando. Então fala, olha, isso está incongruente. Ela está falando a verdade, ela está mentindo? Não é tão assertivo assim. Então você precisa esticar mais a conversa para poder saber até onde vai, né? Mas você começa a ler as pessoas. Até no silêncio da pessoa que chega, você começa a ler. E então, em março de 2017, eu volto a trabalhar. Fiz novos amigos. E eu voltei a trabalhar aqui no 27. Né? Então, eu comecei a trabalhar aqui em março de 2017. E é onde eu estou até hoje.
E vou dizer pra vocês que hoje eu sou uma casca de ferida. O pessoal fala aqui, assim, como você é boazinha, tem cara de boazinha. Gente, eu sou ruim. Eu sou brava. Eu sou perfunctória, sabe? Meu, e hoje, óbvio, lidando com esse volume de pessoas que a gente lida, a gente sabe ler mais ainda, né? Às vezes a pessoa entra na delegacia, entra na sala, do jeito que ela pisa, fala, aí tem coisa. E aí teve todo o resto depois, né? Mas às vezes a pessoa chega, você vai ler um BO. Do jeito que ela escreveu, que ela vai contar a história, fala, aqui tem treta. Vai fuçar, começa a fuçar A para B, você vai achar coisa torta daquele ser humano. Quantas vezes a pessoa entrou na delegacia contando uma história onde ela se coloca numa posição de vítima. Então você recepciona aquela pessoa, você acolhe, você atende. Mas às vezes você já percebe que tem incongruência na fala, no comportamento, na história, escapa de um padrão. Mas, às vezes, a gente se engana, né? Meu Deus, quantas vezes pessoas entraram aqui na condição de vítima e saíram na condição de indiciado por mentir? Não foi um nem dois, não. Vários. Então, hoje, o que eu... Ai, meu nariz está escorrendo. Esse tempo seco. Ai, dá licença. Peraí. Nossa. O que eu recomendo para vocês? Para a gente poder evitar o burnout. Dormir. Hoje. Dormir. Precisamos dormir. E creio que hoje, com a quantidade de telas que a gente usa, computador, celular, a gente está o tempo todo no celular, a gente acaba não percebendo o passar das horas no período noturno, quando você vê de manhã. Pessoal, o ser humano precisa dormir. O seu cérebro, ele precisa desligar algumas horas. O seu corpo, o corpo humano, ele precisa do escuro. O escuro é importante. Eu trabalho à noite, eu não consigo dormir no escuro. Põe uma cortina blackout na sua casa. Eu não tenho dinheiro para uma cortina blackout. Compra então um tecido mais grossinho. Eu não tenho. Pega uma camiseta velha, bem macia. Faz um paninho. Sabe igual aqueles paninhos de bebê? E põe no seu rosto. Então, cobrindo os olhos. O seu olho ele vai sentir o escuro, ele vai começar a relaxar, ele vai mandar informação para o seu cérebro de que está noite, de que está escuro e de que precisa produzir o hormônio do sono. E você vai dormir. Também para melhorar essa qualidade desse sono, é importante uma rotina. Tomar um banho fresquinho, colocar um pijama. Isso são comandos que são dados para o seu cérebro dizendo, olha, está na hora de você desligar. Chega um momento que é importante desligar a televisão do quarto. Quem tem televisão no quarto, você precisa desligar a televisão. Você precisa dormir com a televisão ligada. O cérebro, ele não desliga, ele não descansa. Porque ele está ligado naquela função do barulho. Nossa, caiu o meu sistema aqui. Ele está ligado no barulho. Então você precisa do escuro e precisa do silêncio. Tá bom? A outra coisa, a água. É muito importante manter o equilíbrio hídrico do corpo. A gente toma muita água, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Eu não aguento tomar tanta água. Prepara um suquinho. O suco engorda. Sabe o que você faz? Às vezes eu pegava uma laranja, só para deixar a água com um gostinho. Espremia uma laranja numa garrafa de 1,5 litro, 2 litros de água. Colocava umas gostinhas de açúcar. Então eu sentia aquele saborzinho. É o refresco. Líquido. Muito líquido.
trabalho. A gente tem que trabalhar. É importante trabalhar. A gente precisa do dinheiro do trabalho para poder pagar nossas contas, para poder pagar o convênio, para poder comprar o remédio, para poder vir trabalhar, né? Então a gente precisa trabalhar. E aí, quando você não estiver trabalhando, você precisa reservar um tempo, algumas horas do seu tempo, ou no dia, ou na semana, para o ócio. O que é o ócio? Não fazer nada. É aquela hora que você não vai se preocupar com nada. É aquela hora que, se tiver vazando um cano na sua casa, ele vai vazar. A hora que terminar aquele seu tempinho de ócio, aí você vai ver o vazamento. Óbvio, eu acho que só não dá para praticar o ócio se você estiver no incêndio. Do contrário, você precisa praticar esse ócio. Bom, uma outra coisa, a gente precisa também fazer algumas coisas que dão prazer. Uma caminhada, um esporte, ou não tem dinheiro para academia. Andar na rua é gratuito. Então, vai caminhar na rua, é gratuito. Sai andando, vai olhar. Ah, mas eu não tenho tênis próprio, gente. Eu vou falar uma marca de um tênis aqui, que eu era criança. Um Conga. Qualquer Conga, Bamba. Você anda na rua, até de chinelo. Descalço. Óbvio, vai queimar o pé, mas você anda. Então, andar na rua. Claro que, por questões de segurança, se você for pra rua, deixe o celular em casa, tá bom? O máximo que você pode levar é uma xerox do RG no bolso com um telefone de emergência. Porque se acontecer alguma coisa, se for atropelado, alguém pode ser chamado. Então, tem que ter essa cautela de segurança. Esse exercício, esse andar, ele vai provocar em você uma sensação de prazer. Que vai te tranquilizar, que vai te fazer bem, que vai te deixar melhor. E uma outra coisa. Tem uma hora que você precisa aprender a dizer não. Tem um momento que você precisa dizer, não vou me sobrecarregar. Ah, mas até seria possível colocar mais esse tijolinho nas minhas costas. Ah, eu acho que eu aguento. Não vou colocar. Não dá mais. Porque é uma questão de saúde. Você fala, não, esse tijolinho dá. Só que aí daqui a pouco as suas costas vão achar que aquele tijolinho, que aquele peso é normal. E aí você vai achar que consegue mais um. E aí vai acontecer como aconteceu comigo. O seu copinho enche. E aí você ou alguma outra pessoa vai achar que você aguenta mais um pouquinho. E é a hora que você vai extravasar, que você vai explodir e que você vai ter aquela parte visível pro resto do mundo do seu burnout. Então, o não é importante. A palavra não existe para ser dita. E ela vem para preservar a nossa saúde.